Dê uma olhadinha comigo, eu quero levar você a Isaías, capítulo de número 55. Nós estamos nestas últimas celebrações falando sobre alguns pilares da vida financeira. E estamos mostrando a vocês princípios da vida financeira. Falamos no dia 8 deste mês de novembro sobre um pilar intitulado ganhar. Nós vimos em Deuteronômio capítulo 2, verso 7, que é o Senhor quem dá a mim e a você a capacidade, o dom de ganhar. Para que a gente não se esqueça de dizer assim, foi a minha mão, foi meu braço, foi a minha competência, foi a minha sabedoria. Afinal de contas, eu sou um cara muito bom. Então, nós vimos que o Senhor quer trazer ganhos financeiros a nós. No segundo domingo, nós falamos sobre um outro pilar, o segundo, dizendo sobre a importância do repartir. E nós conferimos o texto de Eclesiastes, capítulo 11, quando a Bíblia diz assim, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, ou de alguns dias, o acharás. Reparta com pessoas. Repartir é uma característica dos filhos de Deus. Se você não tem o hábito de repartir, você precisa pedir ao Senhor que lhe dê entendimento sobre o repartir, o ser generoso. Ninguém vence Deus em repartir. Ele foi o primeiro a fazer isto e continua fazendo até hoje. E eu quero hoje orar com vocês sobre o terceiro pilar, que é o texto de Isaías 55, 2, que é o poupar. Preste atenção nisto. Hoje nós vamos orar sobre este pilar, o poupar. Não é só ganhar, não é só repartir, mas é aprender a poupar. Olha o que diz a Escritura a mim e a você. Por que gastar dinheiro naquilo que não é? Você está comigo aí? Então leia comigo em voz alta. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Escutem, escutem e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Então o Senhor está dizendo, olha, cuidado para você não gastar o dinheiro naquilo que não é pão. Me escutem. E ele reforça numa segunda vez, me escutem. E ele diz, eu tenho coisas melhores para você se você me ouvir. Um outro texto é de João capítulo 6, Jesus ensinando os seus discípulos, e ele diz assim, no verso de número 12 do capítulo 6, depois de todos receberem o suficiente para comer, foi a multiplicação que Jesus fez dos pães e dos peixes, ele disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada, diga nada, seja desperdiçado. Jesus poderia ter ignorado, afinal de contas, o milagre que ele realizou foi tão grande. Multiplicou, uma multidão se alimentou, e os discípulos vieram assim, ó, sobrou muita coisa. Ele disse assim, deixa aí. Poderia ter dito isso, mas não disse. Ele disse assim, recolham, não vamos desperdiçar nada. Por que é importante a gente poupar, irmãos? Preste atenção. Nós temos que ter muito cuidado e zelo em administrar o dinheiro que Deus coloca nas nossas mãos. Por isso que a gente precisa de sabedoria e dizer, Senhor, eu não quero gastar o meu dinheiro naquilo que não é pão, ou seja, fazer um investimento errado. Compro algo
E semanas depois, me arrependo e perco o dinheiro. Gastou no que é pão. Gastou naquilo que não era pão. Você não pediu direção ao Senhor, você não ouviu, você não se aconselhou e gastou erradamente. Uma época do ano como esta, cuidado para você não ficar assim tão drenado por compras. Nós estamos chegando numa época em que é comum a gente comprar uma lembrancinha para as pessoas, para a família, a quem amamos. Cuidado para você não gastar desnecessariamente. E depois, em janeiro, você se lembrar dos gastos todos os dias. Cartão de crédito, como eu sempre aprendi, é aquilo que você compra sem poder, com a facilidade que você tem, mas depois de 30 dias, você recebe um lembrete. Sabe qual é o lembrete? A fatura. E aí você precisa pagar. Ou você corre atrás para pagar, ou você então vai ser envergonhado. E se você cair nos juros rotativos, aí é uma ciranda. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer com isto? O que você está recebendo nesta noite? Aprenda a poupar. Você sabe que as crianças norte-americanas, ao serem alfabetizadas, elas não aprendem a conta de somar e subtrair. Em primeiro lugar. Sabia disso? Primeiro elas aprendem a multiplicar. Por que será que esta nação é considerada durante anos a maior potência? Porque embora eles tenham muitos recursos, eles aprendem a poupar. E eu quero orar nesta hora com você. Porque este pilar é importante. Você não pode gastar mais do que tem. E nem eu. E você precisa saber fazer investimentos. Não gaste dinheiro naquilo que não é pão. Não vá fazer uma ceia de Natal, por exemplo, gastar fortunas e depois ficar endividado. O mercado já está uma carestia, não está não? Quando você vai no mercado, você não se assusta? O arroz, o feijão, a carne. Olha o preço da carne. Você sabia que nós somos o país que mais exporta carne para a Ásia? E por que a nossa carne é tão cara, irmãos? Enfim, eu quero orar nesta hora com você. Você pode ficar de pé um instantinho comigo? Tem muita gente que se endivida nesta época do ano. E aí quando chega janeiro, fevereiro, março, aí começam a chegar os compromissos. Quem tem carro, o IPVA. Quem tem imóvel, o IPTU. E aí começa a ficar numa uma coisa louca, porque não sabe administrar. Vocês me ouviram dizer constantemente e repetir isso recentemente. Eu tenho por hábito, eu aprendi, irmãos, eu não sabia, eu aprendi. Eu vou na padaria e eu compro 4 pãezinhos, eu anoto num caderno o valor daqueles 4 pãezinhos. Ah, pastor, o senhor é detalhista. Não. Eu sou precavido. É outra coisa. Eu não quero que sobre dias no meu salário. Eu quero que o meu salário sobre
nos dias, e não o contrário. Então, qual é o terceiro pilar para nós orarmos nesta noite? Senhor, me ensine a poupar. Eu não posso ganhar 100 e gastar os 100. E cuidado para você não morder a isca do diabo dizendo assim: ah, mas esse pastor, ele nem sabe a dificuldade que é, o quão pouco eu ganho. Não importa se você ganha 1.000 ou 10.000. Comece a poupar. Eu ouvi uma palestra este ano, ou o ano passado, não lembro mais, ele é um irmão da Igreja Batista do Morumbi, da Marcos Silvestre, na ponta do lápis. Ele tem um programa na Band News. E eu soube que ele ia na comunidade dar uma palestra sobre finanças. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá. Pastor, fui empresário muito tempo. Eu fui lá, me sentei. Ele tem alguns livros, eu comprei os livros dele. E ele me ensinou muitas coisas. Nosso irmão. Receba o que eu estou falando a você como seu irmão, como aquele que quer o seu melhor. Vai dar certo. Você vai poupar. Se você já tem este hábito, você está feliz da vida em dizer: oh, eu estou acertando. Mas se você não tem este hábito, comece a tê-lo a partir de hoje. Você vai encerrar o mês no azul. Você vai encerrar o ano não como devedor, não como endividado, mas como alguém que soube administrar e não gastar o dinheiro naquilo que não é pão. Coloque as mãos sobre o seu coração. Você já sabe poupar? Você tem por hábito poupar? Se você não tem, peça ao Senhor que te dê entendimento e ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda. Diga para o líder da sua célula, para os irmãos que você confia, diga: me ajuda, aquilo que o Valmir falou, eu ainda não estou conseguindo, você me ajuda? Peça ajuda. Você vai orar agora, se você não tem o hábito de poupar. Se você já tem este hábito, você então vai poder agradecer ao Senhor por estar em uma igreja, uma comunidade que não quer arrancar nada das pessoas, tirar nada das pessoas. Dizer: obrigado, Senhor, porque eu estou num lugar em que eu vejo que há coerência com a tua palavra. Vamos orar? Se eu orar no microfone, vai apenas sobressair a minha voz. Então eu vou orar no meu coração e eu quero ouvir você então agora. Vamos lá. A base é não gastar dinheiro naquilo que não é pão. Diga: Senhor, não me deixa gastar. Não me deixa ser um investidor equivocado, Senhor. Não me deixa, Senhor. Por favor, me instrui, Espírito Santo de Deus. Pai, ajuda-nos nesta noite a entender, e não só entender, a praticar o que a Tua palavra está nos mostrando. E ela está dizendo para que eu não gaste os recursos que o Senhor coloca na minha vida, nas minhas mãos, naquilo que não é pão. Me ajude a poupar, me ajude a guardar. Eu não quero só semear, eu quero também guardar. Faz isso com a tua igreja, Senhor, neste lugar.
em nome de Jesus. Vamos glorificar a Deus. Pai, nós queremos te adorar nesse momento, depois de ouvir a tua voz, com as sementes, com os recursos, com os dízimos, com as ofertas. Aceita, Senhor, nesta hora. Nós estamos, Senhor, em um ambiente de amor, não de constrangimento. Por isso, Senhor, usa agora os teus filhos, para que eles, Senhor, demonstrem com praticidade o quanto eles te amam, semeando no teu reino, em nome de Jesus. Quero convidar você a tomar nas suas mãos sua oferta, seu dízimo, ou sua oferta do projeto Expandir, se você não a fez no domingo passado. E eu quero, junto com você, entregar aqui nesta noite tudo aquilo que o Senhor tem trazido a cada um de nós. Esta é uma comunidade abençoada, de irmãos abençoados. Irmãos que estão recebendo emprego, irmãos que estão abrindo empresas, irmãos que estão adquirindo bens. Esta é uma comunidade abençoada, porque o abençoador está sobre cada um de nós. Amém? Consagramos a nossa oferta aqui, Senhor, neste lugar, e você que está em sua casa, que está nos acompanhando online, você está recebendo aí na sua televisão, no seu smartphone, também as contas da nossa comunidade, para que você possa fazer a sua semeadura. Recebe, Senhor. Aceita, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querida. Enquanto você entrega a sua oferta, deixa eu só deixar alguns recados importantes para todos nós. Terça-feira agora, eu quero ter um encontro com os líderes de célula, com os auxiliares de célula, com os anfitriões de célula, com aqueles que já lideraram célula e que hoje estão sem liderar uma célula. Eu quero ter um encontro com estes irmãos especificamente, somente líderes, auxiliares e anfitriões. Terça-feira, às 20 horas aqui, eu quero me reunir com vocês, ter um tempo para a gente conferir as Escrituras, orarmos juntos e orarmos uns pelos outros. Quarta-feira vai ser projetado aí na tela, para você que está online, o nosso segundo desafio das Quartas de Esperança, da série que nós iniciamos semana passada, da provisão à vitória. E eu quero falar nesta quarta-feira sobre como sairmos de um lugar ou estado de tristeza para um estágio e um lugar de alegria. Tem muita gente que não consegue, se desprender da tristeza. Muita gente que tem a alma triste, e por ter a alma triste, tem o coração triste. E Jesus disse que o coração alegre é que aformoseia o rosto. Mas se o coração está triste, o rosto fica triste, o semblante fica caído. Então eu quero falar com você, você que está me ouvindo e me vendo, quarta-feira que vem, eu quero ter este encontro para a gente orar, receber o desafio da palavra. E eu quero também desafiar você, que está aqui nesta noite, já fiz hoje pela manhã, nós vamos ter 2 domingos, dia 6 e o dia 13, isso que você está vendo agora na tela. Um encontro Vida Vitoriosa, que é onde nós estaremos
ministrando sobre áreas tão específicas da nossa vida: perdão, maldições, laços de alma, porque nós estamos com um projeto do dia 13, receber aqui muitos irmãos que já estiveram hoje pela manhã, que estão vindo por transferência, estão se sentindo bem neste lugar, querem ser membros desta comunidade, e também pessoas que estão se decidindo pelo batismo. Hoje pela manhã nós tínhamos 6 pessoas que se decidiram pelo batismo, que não foram batizadas, e 10 pessoas ou 11 para serem recebidas como novos membros. Então, se você não recebeu esse desafio, porque não estava aqui pela manhã, eu queria então desafiar você a estar aqui comigo nesses 2 encontros, do dia 6 e do dia 13, pela manhã às 9 horas, para a gente ir para a palavra junto, conferir as Escrituras e orarmos juntos para que essas verdades possam cair no nosso coração e nós experimentarmos toda a provisão abundante de Deus para a nossa vida. E 13 de dezembro à noite, se o Senhor nos permitir, nós queremos receber esses irmãos oficialmente e batizá-los aqui. E fazemos uma grande festa, porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Se os céus estão em festas, nós que somos a igreja, queremos celebrar também a vitória desses irmãos. Amém? Então guarde essa informação. Se você, líder de célula, auxiliar de célula, que já fez o encontro Vida Vitoriosa, você precisa estar comigo para refazermos, para revermos, para sermos ministrados, para que o Senhor possa realmente trabalhar na minha e na sua vida, cada vez mais. Eu sempre que estou nesses encontros, o Espírito Santo me mostra áreas na minha vida que eu preciso corrigir, que eu preciso me arrepender, que eu preciso ser melhor transformado, e eu sempre estou aberto. Então, queria muito convidar você. Aliás, para os líderes e auxiliares não é um convite, é um pedido meu. Vocês precisam estar aqui. Os demais, sintam-se na liberdade. Mas nesta comunidade, ninguém é recebido como membro sem passar por esse encontro. Ninguém. Para que a gente possa realmente reconhecer esses irmãos e acompanhá-los na trajetória da vida cristã, para que eles cresçam, para que eles se desenvolvam e para que eles abençoem outras pessoas. Então, este encontro é para todos nós. E por fim, quero agradecer todos aqueles que estiveram envolvidos ontem e hoje pela manhã. O pessoal da música, o pessoal da transmissão, do staff, a equipe de apoio que preparou o ambiente, as refeições. Queria pedir, se estão aqui, que ficassem em pé. Todos aqueles que estavam envolvidos desde o encontro Mulher Plena, que foi realizado ontem e hoje pela manhã. Fiquem em pé, só para nós reconhecermos e honrarmos vocês, por favor. Todos vocês que estavam aqui ontem à noite. Melhor à tarde e hoje pela manhã. Está vendo esses irmãos? E aqueles que estão ali já na transmissão? Vamos louvar a Deus pela vida deles? Vamos agradecê-los? Eles fizeram isso voluntariamente. Os músicos, o pessoal da técnica, o pessoal que preparou as refeições. Obrigado. Só o Senhor para recompensar cada um de vocês. Amém? Vamos ao desafio da palavra nesta noite. Nós estamos numa série de mensagens intitulada O Despertar da Graça. E hoje eu vou falar a mensagem de número 7. Transformados pelo Evangelho da Graça de Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1. Nós vamos passear nas Escrituras hoje para entender o que o Senhor quer falar com todos nós.
Gálatas, capítulo 1. Verso 11. Vamos ler 6 versículos, do 11 ao 16. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo, conclua o resto. Por revelação. Esse é o testemunho do apóstolo Paulo, tá? Verso 13. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo. Paulo era judeu. Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Vai vendo quem era Paulo. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Verso 15. Mas Deus, quem, irmãos? Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas, verso 17, eu estou lendo para concluir aqui o raciocínio. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Não tem essa escritura aberta? Nós vamos voltar nestes versos que eu acabei de ler. Entenda o que eu quero nesta noite conversar com vocês. Paulo, o mesmo apóstolo, em Efésios 1, ouça, ele diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. No verso de número 7, Paulo diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue. No verso 11, ele diz assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Verso de número 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra, no evangelho da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Paulo estava falando agora para uma outra igreja, a igreja de Éfeso. E Paulo está dizendo as mesmas coisas. Que Deus nos separou, nos escolheu antes de criar o mundo. Antes de você ser concebido pela sua mãe. E nele nós fomos redimidos pela obra, pela cruz, pelo sangue que verteu naquela cruz. E diz que tudo isto aconteceu quando nós, depois de ouvirmos este evangelho, cremos nele.
Porque Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o Evangelho, a palavra de Deus. A fé não vem de outra forma. Como eu disse hoje pela manhã, muitas vezes eu ouço algo que ou as pessoas não têm entendimento, ou alguém ensina equivocadamente, dizendo assim: eu não estou preparado para ser batizado. Mas a Bíblia não diz que você deve estar preparado, e talvez você não esteja mesmo. Mas a Bíblia diz, em Marcos capítulo 16, que quem crer e for batizado, e não quem está preparado. A Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. A Bíblia não diz: olha, você precisa melhorar, hein, carinha? Você não está muito bom, não. E o diabo tem usado essa colocação, e as pessoas estão, muitas vezes, adiando aquilo que elas já creem. Elas creem em Jesus. Elas já se decidiram por ter uma nova vida em Cristo. Mas elas, muitas vezes, dizem assim: eu não estou preparado. Quer dizer para vocês, irmãos, que após 35 anos, talvez eu não esteja preparado também. Mas eu creio. E por isso, quando eu creio, eu me batizei. Voltando aqui ao que eu quero me concentrar nesta noite, nesta confissão, ou nesse testemunho de Paulo. Como é possível, irmãos, alguém que era um perseguidor, que destruía, que matava os cristãos, que não acreditava em Jesus, ser transformado, não só transformado, mas salvo, e se tornou um grande homem de Deus na sua geração, que é o Paulo. Olha comigo aqui, Atos capítulo 26, e eu quero que você me acompanhe. Nós vamos ler alguns textos da Escritura, para você conhecer quem era este homem chamado Paulo, que hoje nós conhecemos como apóstolo Paulo, e como ele foi transformado de um perseguidor, de um cara que as pessoas tinham medo dele, para ser o apóstolo Paulo. Um plantador de igrejas, um irmão que fez discípulos, e que o Novo Testamento, sem a vida e sem as cartas que Paulo escreveu pelo Espírito Santo, nós estaríamos muito empobrecidos. Olha só o que ele diz em Atos 26, 9. Você vai se deparar com quem era Paulo. No verso 9 ele diz assim: eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus o Nazareno. Foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo. E eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Olha só o perfil de Paulo. Muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas, a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estranhas. Certo dia, numa dessas missões, dirigia-me a Damasco, autorizado e incumbido pelos principais sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, ainda há caminho. Uma luz do céu, mais intensa que o sol, brilhou sobre mim e os meus companheiros. Todos nós caímos no chão, e eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade.
Dá uma olhadinha comigo agora em Atos 22. Volta um pouquinho. Verso 3 e 4. E aí você vai entender por que Paulo deu esse testemunho em Gálatas 1, que nós lemos. Verso 3 de Atos 22. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia. Fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo o que fazia, como vocês são hoje. Eu fui ao encalço dos seguidores do caminho de Jesus, da igreja de Jesus, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. Olha um instantinho para mim. Que evangelho que Paulo disse para nós e aqueles irmãos lá de Gálatas, que não havia recebido dos apóstolos, não recebeu ensino, e que o transformou, e o que fez dele um novo homem, ou um outro homem. Ele tinha um currículo aqui que, se hoje nós tivéssemos pessoas como Paulo, você estava correndo risco, e eu também. Se ele soubesse que você e eu éramos cristãos, ele perseguia e matava. Punha na prisão. Mandava os caras castigarem mesmo, açoites. Que evangelho foi o que Paulo recebeu e que está à nossa disposição, que o transforma em um novo homem ou no grande apóstolo Paulo? Você precisa, nesta narrativa minha, fazer essa combinação e esse link. Espera aí, que evangelho eu recebi? Que evangelho eu ouvi, estou ouvindo e recebi? Porque o evangelho que não transforma, o evangelho que não muda, o evangelho que não faz da pessoa um novo homem, uma nova mulher, que não dá um novo coração, que faz com que um homem que era mau, perverso, seja ele solteiro ou casado, uma mulher perversa, solteira ou casada, que não os transforma, não é o evangelho. Você sabia disso? É qualquer outra coisa. Por isso Paulo está inquieto com aqueles irmãos que receberam o evangelho e agora estavam trocando, ouvindo outras coisas. Porque quando você recebe ou ouve o verdadeiro evangelho, tem duas coisas que acontecem. Ou você o ignora e vai piorar, ou você vai melhorar e vai ser transformado. O que não acontece é a neutralidade. Continua a mesma coisa. O verdadeiro evangelho, quando entra no homem, ele faz um rebuliço. Pergunte para Zaqueu: Senhor, eu decido devolver 4 vezes mais a quem eu roubei.
Qual foi o elogio de Jesus àquele homem? Zaqueu, hoje entrou salvação nessa casa. Hoje você foi transformado, Zaqueu. O centurião que nós conferimos juntos aqui, que ficou amedrontado porque Paulo e Silas estavam presos, as cadeias se abriram e ele achava que ele ia se matar, tanto é que ele puxou a espada para se suicidar. Paulo diz, cara, não faça nenhum mal, nós estamos todos aqui. E em seguida, aquele cara carcereiro leva Paulo e Silas para sua casa. Paulo prega o evangelho. Esse evangelho transforma o carcereiro, transforma a esposa, transforma os filhos, transforma os parentes. Ele imediatamente se batiza. E a Bíblia diz, no verso 31 do capítulo 16 de Atos, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O evangelho transforma. O evangelho não vai deixar você a mesma pessoa. Ou você vai piorar, ou você vai melhorar. Você sabia disso? Por isso você precisa fazer esta constatação. Desde que eu comecei a ouvir o evangelho, desde que eu comecei a ouvir a palavra, desde que eu comecei a vir aos cultos, desde que eu comecei a ir à célula, que transformação eu experimentei? O que mudou na minha vida? O que alterou no meu dia a dia agora? Porque se você não sofreu mudanças, hoje você precisa tomar uma decisão. Você só não pode permanecer neutro, porque não existe neutralidade no cristianismo. Por que Deus? Eu me fiz essa pergunta quando eu estudava esta passagem de Gálatas que nós lemos. Por que Deus transformou Paulo? Por que Deus chamou Paulo para ser um pregador do evangelho? Será que Paulo era bonito? Será que ele caiu nas graças de Deus? O currículo de Paulo diz que ele era um perseguidor, que ele matava pessoas. Nossa, como é que Deus é capaz de pegar um cara que mata pessoas e faz dele um pregador do evangelho? Qual foi então a razão de Deus ao alcançar Paulo e alcançar milhões de pessoas nesses mais de 2000 anos? E eu vou te responder. Foi uma coisa que está na natureza de Deus, que se chama amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E Deus amou aquele homem que era perseguidor, que matava as pessoas, que prendia as pessoas, que quando alguém falasse em nome de Jesus, ele fazia de tudo para destruir aquelas pessoas. Olha o que diz a Bíblia para mim e para você. Deuteronômio 7, verso de número 7 e 8. O Senhor não se afeiçoou a vocês, falando agora do povo de Deus, falando daqueles que estavam escravos no Egito, mas era povo de Deus. O Senhor não se afeiçoou, ou seja, o Senhor não se agradou de vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos. Olha, eu vou fazer isso porque vocês são muitos, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes,
foi simplesmente porque o Senhor, conclua lá, nos amou. Por que Deus libertou o povo no Egito? Porque Deus amou aquele povo. Porque Deus liberta as pessoas hoje? Porque Deus ama. É a natureza de Deus. Então, o que faz e o que fez Paulo ser transformado foi ele ter experimentado o amor de Deus. Porque quando alguém experimenta o amor de Deus, meus irmãos, é impossível a pessoa permanecer como era. É impossível. Ela vai ser transformada. Ela vai ser agora alvo do amor de Deus, e Deus vai trazer a ela coisas novas. Para os casados, um casamento novo. Para os solteiros, uma vida nova, de sonhos, de realizações. Se você ouviu alguém dizer assim, olha, sabe por que você foi alcançado? Porque você é útil para Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não precisa de nenhum de nós. Ou precisa? Deus precisa de nós? A Bíblia diz em João 15, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós outros, e vos nomeei, e vos designei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Então, parte de Deus. Quando você diz assim, sabe, eu até estou achando que eu sou bom, hein? Deus está me usando, hein? Olha, eu estou dando uma mãozinha significativa para Deus. É mesmo? Você pensa assim? Você se considera isso? Então você não foi transformado pelo Evangelho de Deus. Você ainda não foi alcançado pela graça de Deus. Você se acha tão bom? Você se acha merecedor? Então, como é que nós podemos, nesta noite, calibrar aqui, para termos uma decisão e sair daqui respondendo uma pergunta? O evangelho que eu recebi, o evangelho que eu estou ouvindo, me transformou? Mudou alguma coisa da minha vida? Deixa eu dar aqui uma dica para você. Quando você não quer que as pessoas falem a seu respeito, não faça perguntas. Do tipo, chega na sua casa, reúna a sua esposa, seus filhos, e pergunte assim, olha, nós estamos lá na Comunidade da Graça já há algum tempo. Vocês veem mudança na minha vida? Eu melhorei? Cuidado para você fazer essa pergunta e ter uma resposta daquelas. Sabe, cara, você está pior. Você está hipócrita. Você se tornou um religioso. Não vejo você amar a Deus, servir a Deus. Não vejo você orar, não vejo você ler a Bíblia. E você vai, ó. Então, se você não está querendo ouvir pergunta, a resposta, não faça a pergunta. Você pode ser surpreendido. Uma coisa é você dizer assim, olha, eu não sei, mas eu quero aprender. Outra coisa é você dizer assim, eu sei. E as pessoas, sabe mesmo? Então vamos aqui nessa noite conferir esses 6 versículos que nós lemos. Como eu posso, ou como podemos perceber se o Evangelho da graça de Deus que você recebeu ou ouviu, já te transformou. Número 1, o Evangelho da graça de Deus
revela que Deus se agrada de você. Esta é a primeira experiência que você tem. Olha para mim um instantinho. Você não vai precisar provar nada para Deus. Você não vai ter que dizer, sabe, Deus se agrada tanto de mim, afinal de contas, eu não falto um culto, eu vou na célula. Sabe, eu sou até dizimista. Olha como Deus se agrada de mim. Olha o texto para nós conferirmos juntos. O verso 15 e o 16. Foi do agrado dele revelar seu filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Partiu de Paulo ou de Deus? Deus. Olha só, para você nesta noite orar e saber que oração você precisa fazer. O evangelho da lei diz assim: o que eu posso fazer para Deus? O que eu posso fazer para agradar a Deus? O evangelho da graça, você faz assim: o que eu posso receber daquele que fez tudo por mim? Qual é o evangelho que você confessa? O que você diz assim: o que eu posso fazer para Deus? Ou o que Ele fez por mim, o que Ele viu em mim, como Ele pôde me amar tanto para me alcançar e me salvar, sendo quem eu era. Que evangelho você recebeu ou está ouvindo? Número 2. O evangelho da graça de Deus não destaca o esforço humano ou o desempenho das pessoas, mas exalta a obra perfeita de Jesus na cruz. Romanos 1,17 diz assim: no evangelho é revelada a justiça de Deus que é pela fé. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. O evangelho que você está ouvindo nesta igreja e ouviu no decorrer dos anos da sua vida, precisa destacar e exaltar a pessoa de Jesus, e não os nossos esforços. Guarda essa informação. Checa isso no seu coração, para saber se o evangelho que você recebeu ou o que você está ouvindo é o verdadeiro evangelho. Porque só existe um evangelho. Qualquer outro não é evangelho. Número 3. O universalismo. Todos os homens já estão salvos, mesmo sem crerem no Senhor Jesus. São as pessoas que dizem assim: olha, na verdade, eu estou na comunidade da graça porque eu acho bacana. Aquele povo lá é um povo bacana, alegre. Quando eu chego e sou recebido, eu recebo um abraço. Olha, eles me convidam para caminhar com eles. E quer saber de uma coisa? Eu creio que todo mundo está salvo, mesmo quem não crê em Jesus. É mesmo? Se você recebeu um dia este evangelho, eu quero dizer para você que este evangelho não se baseia na palavra de Deus.
Olha o que diz a Bíblia. Atos capítulo 4, verso 12. Não há salvação em nenhum outro. Existe salvação em outro Deus, irmãos? Não. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devemos ser salvos. O Evangelho de Jesus exalta a obra de Jesus. Você percebe, irmãos? Cada vez que eu oro, cada vez que eu leio a Bíblia, fica tão mais claro para mim que Deus não tem a ver com o homem, que eu e você não somos importantes, e que Deus diz assim, olha, sai de cena. O Evangelho exalta Deus. Evangelho que exalta o homem. Evangelho que diz assim, o marido diz, ó, você está vendo? Você viu quantas coisas eu já melhorei? Ei, psiu. Que evangelho é esse que você está falando? É do homem. Porque o evangelho que transforma diz assim, pela graça, pela bondade, pela misericórdia. Deus tem feito tantas mudanças na minha vida, eu devo tudo a Ele. Oh, minha esposa, oh, meu marido, oh, filhos. Você percebe a diferença? O evangelho que está centrado no homem. Olha, vocês viram a pregação que o Valmir trouxe para nós? Ei, a gente tinha que dizer, olha, que palavra poderosa é esta de Deus, que aquele rapaz, apenas um menino de recado, trouxe para todos nós. O importante não é o pregador, é a pregação. O importante não sou eu e você, é o Senhor. Está comigo aqui? Número 4. Como eu posso saber ou perceber se o evangelho da graça de Deus que eu estou recebendo ou eu estou ouvindo já me transformou? O verdadeiro evangelho da graça de Deus promove 3 coisas. E aqui o Espírito Santo vai te pegar. Ele vai te abraçar e vai dizer, pensa bem no que você vai responder. Todo evangelho genuíno, ele faz 3 coisas. Diga, conversão. Levanta o dedinho assim, ó. Fala, conversão. Chamado e serviço. Olha para o testemunho que nós lemos de Gálatas 1. Paulo estava indo, diz o texto, para a Síria. Síria é onde está o Monte Sinai. Sabe o que Paulo estava fazendo, ou melhor, Saulo estava fazendo, indo para esse lugar? Ele estava indo para o monte onde Moisés recebeu as leis, as tábuas, e ele estava querendo saber se de fato Jesus era o Deus verdadeiro. E ele foi lá para tentar descobrir, arrancar de Deus. Só que ele foi surpreendido. Nessa estrada, Deus catou ele na curva e disse, Saulo, diz o texto que você leu comigo aqui, ele e os amigos dele ouviram a voz, por que você me persegue? Por que você está fazendo isto? Por que você está matando o meu povo? Por que você manda prender? Por que você põe na prisão? Paulo, deixa eu dizer uma coisa para você. É inútil você lutar contra Deus. E sabe o que aconteceu, irmãos? Paulo foi convertido ali. A Bíblia diz que Paulo ficou cego. E Paulo precisou ser levado a um lugar e esperar por um homem que Deus mandou, chamado Ananias, para orar por Paulo. E em seguida diz a palavra de Deus
que Paulo voltou a ver, se alimentou, e então ele foi agora chamado. E depois que ele foi chamado, sabe o que ele fez? Ele foi servir os irmãos. Esta é a transformação do Evangelho. Irmãos, deixa eu contar um testemunho para vocês, a fim de ilustrar. Eu não acreditava em Jesus. Eu acreditava no Jesus da cruz, aquele que, na Semana Santa, era este Cristo que eu acreditava. Não no Cristo da palavra, não no Cristo das Escrituras. Mas o dia que eu entrei há 35 anos atrás, numa igreja local, e que eu fui assim invadido, não pelo pregador, mas pela pregação. Quando estava sendo pregado este cântico que o Tiago ministrou para nós hoje, grande é o Senhor. Já contei isso para vocês? Eu, um cara assim tão convicto, firme, comecei a me quebrantar, a chorar, não continha minhas lágrimas. E eu apertei a mão da Nádia e disse, que é isto? Ela dizia, é o amor de Deus sobre a tua vida. Eu me converti naquela manhã. No domingo seguinte, o pastor Carlos Alberto estava pregando, eu nem me lembro mais qual era o desafio. Ele disse assim, olha, Deus pediu para eu falar para esta comunidade. Quantos de vocês querem ser um dia separados para o ministério? Chamados. A Nádia não conseguiu. A hora que ela piscou, eu estava lá na frente. Aqui na frente. Acho que a Nádia disse, o Valmir está doido. Como? Converteu domingo passado, agora vai ser pastor? Irmãos, eu saí daquele culto dizendo, Deus me chamou. Eu vou ser um pastor. Eu ia para o meu trabalho, eu dizia para as pessoas que me zombavam, olha, eu vou ser pastor. Eu vou ser pastor. Eu vou ser um pastor. Eu vou ser um pastor. Eu vou ser um pastor. Aí um domingo eu estou no culto, como você, sentado. Naquele domingo que eu fui à frente, o pastor Carlos Alberto colocou assim um papelinho aqui. Escreva seu nome aí. E pôs no bolso dele. Passou tempo. Aí um domingo que ele está lá pregando, ele falou assim, eu queria chamar algumas pessoas e tirou uns papelinhos do bolso. Eu falei, não, eu não acredito. Estou falando de anos. Não estou falando de meses. Uns 2 anos depois. Eu vou pegar. Valmir Ventura, está aí? Eu me levantei, ele falou, quero dizer para você que Deus está te chamando para o ministério. Eu falei, Senhor da glória. Aí Nádia falou, mas você não disse que você queria ser pastor? Deus ouviu. Irmãos, desde a minha conversão até hoje, eu creio no meu chamado e eu continuo servindo a Deus. Este é o Evangelho. O Evangelho que não transforma a pessoa, que não chama a pessoa, não para ser pastor, mas chamar para servir a Deus. Alguma coisa está errada com o Evangelho que você ouviu. Porque o Evangelho da Bíblia, ele converte, ele transforma, e ele imediatamente chama você
para servir a Deus. Você sabia disso? Como hoje eu mostrei no institucional da Comunidade da Graça. A gente tem tanta coisa para você servir a Deus. Nós temos uma fundação, um braço social da Comunidade da Graça. Nós temos um colégio. Nós temos o Ministério de Mulheres, o Ministério de Casais, o Ministério de Homens, o Ministério de Crianças. Nós temos N coisas para você dizer, posso servir a Deus aqui. Fui convertido, agora eu quero servir a Deus. Mas se você ouvir outro evangelho, sabe o que você vai dizer? Isso não é para mim. Isso é para um grupo pequeno de pessoas. Não, irmãos. Paulo pode dizer para você e para mim nessa noite. Paulo era perseguidor. Ouviu Deus chamá-lo, converteu. Imediatamente foi servir. Quinto e último. Como eu posso perceber se o evangelho da graça de Deus que eu recebi, estou recebendo, já me transformou? Número 5. O verdadeiro evangelho da graça de Deus é revelado no Espírito Santo. Olha para a Escritura. Atos 9, verso 17. Olha lá o que eu acabei de dizer. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho para cá. Me enviou para que você volte a enxergar e faz o que mais? E fique cheio do Espírito Santo. Olha só o restante do verso. No mesmo instante. Foi depois de um ano? Foi depois de ter ido para o treinamento? No mesmo instante, algo semelhante às escamas caiu dos olhos de Saulo. Sua visão foi restaurada. E ele fez o quê? Se levantou. Foi batizado. Você entendeu aqui? Sobre batismo? Que batismo não é eu preciso estar preparado, pastor. Eu preciso estar preparado. Não, você precisa crer. Porque foi no mesmo instante que Paulo foi curado, os olhos dele voltaram a enxergar, ele foi batizado. Depois foi comer, porque estava fraco. E recuperou as suas forças e foi então pregar o evangelho. É isto que acontece com o evangelho da graça de Deus. Para a gente levantar aqui e orar, vou pedir ao Fernando que viesse aqui, por gentileza. O evangelho, irmãos, que Paulo, que os apóstolos e que tantos outros têm compartilhado, é o evangelho que tira o homem da religiosidade. O que é religiosidade? Religiosidade é você dizer, não, eu sou crente. Eu vou na Comunidade da Graça. Sou dizimista. Mas você foi transformado? Sua vida foi transformada? Sua natureza é outra. Antes você era escravo do pecado. Agora você é servo da justiça. Você antes de converter, você era uma pessoa, agora você converteu é outra. Você converteu e continua sendo a mesma pessoa de antigamente. Olha, quero te dar uma informação. Você não converteu. E o evangelho que te pregaram não é o evangelho transformador da graça de Deus.
É o evangelho que se ouve muito por aí. Venha para Jesus e pare de sofrer. É o evangelho que diz assim: se você dizimar, eu vou dar coisas a você. Mas você não muda. Sua natureza continua a mesma. Eu disse ontem para o Tiago e para o Ronaldo: a melhor ilustração que eu ouvi na vida sobre conversão é Pastor Glênio Fonseca Paranaguá. Pastor muito amigo nosso, que vinha pregar todos os domingos pela manhã sobre a regeneração, a nova vida, a conversão. Pega um porco, tira o porco do chiqueiro, lava, perfuma, põe lacinho no porco e solta o porco. Para onde vai o porco? Para a lama, para o chiqueiro. Por quê? Porque é a natureza do porco. O evangelho que não converte, que não transforma você, desculpe, não é o evangelho verdadeiro. Se você confessou Jesus, se você entregou-se a Jesus, se você orou, se você foi batizado, mas não mudou você, oh querido, oh meu amado, você precisa experimentar uma mudança. Você não pode ficar igual, porque tem uma coisa que você precisa saber hoje. Você pode enganar as pessoas, você pode enganar seu pastor, as pessoas da igreja. Você só não consegue enganar duas pessoas: você e Deus. Quando você diz: eu sou uma nova criatura, o evangelho me transformou, me alcançou, mas não tem mudança, você continua sendo um escravo do pecado. Sua natureza ainda é escrava do pecado. Você precisa sair hoje daqui dizendo: alto lá, chega. Eu ouvi que é possível um homem que era perseguidor ser parado por Deus, Deus o transformar, Deus o converter, e esse homem quis servir a Deus para o resto da sua vida. Se a Bíblia diz que faz isto, ela faz. O que você não pode é ficar em cima do muro. O que você não pode é dizer assim: não, eu recebi esse evangelho da graça, mas eu continuo sendo um pervertido. Eu continuo mentindo, roubando, adulterando, sendo maledicente. Posso. Que evangelho é este que não muda? Pô, gente, quando eu ouvi esta palavra pela primeira vez, eu dei muita dor de cabeça para o meu líder de célula, porque eu tinha 1000 questionamentos e dizia para ele assim: cara, eu creio na minha conversão, mas como é que eu resolvo isto? E ele então ia para a palavra, me mostrava, me ensinava. Eu queria ser um melhor pai, Bruna. Minha filha está aqui, é uma mulher hoje, casada, mãe de filhos.
Quantas vezes eu cheguei em casa, dobrei os meus joelhos, disse para ela e para Nádia me ajudar, me perdoar. Eu dizia, eu não sou mais escravo do pecado, mas eu não estou conseguindo servir melhor vocês, amar mais vocês, me ajuda. Quando eu converti, irmãos, eu tinha uma empresa. E eu tinha um sócio nesta empresa que era o meu pai. O meu pai. Meu pai era ímpio. E eu ouvi na palavra de Deus que eu não podia ser sócio de um ímpio. Era meu pai. Eu fui ao meu líder de célula, cheguei mais cedo na casa dele e disse: cara, como é que eu posso continuar assim? Meu coração agora não diz para eu não ser mais sócio do meu pai. Ele disse: querido, este é o evangelho que transforma. Não dá para fazer conchavo. Entendeu, Tiago? Não dá para ser conivente. Não, vamos pôr panos quentes aqui. Não vamos. Não. Eu precisei chegar no meu pai e disse: pai, não dá mais para a gente andar nessa sociedade juntos, porque o Senhor não crê no Deus que eu creio. Jesus é o Senhor da minha vida. O Senhor está ouvindo isso já há alguns tempos da minha boca. E com muito prejuízo, irmãos. Com muito prejuízo. Prejuízo financeiro, prejuízo na família. Eu disse: eu prefiro amar a Deus, honrar a Deus, do que dizer, eu sou convertido. Mas eu tenho algumas coisas que eu não quero andar como Jesus pede para eu andar. Deus honra quando você decide viver uma conversão genuína. Foram 4 anos, irmãos, em que eu e meu pai não nos falávamos mais. Foram 4 dias. Quantas vezes eu quis tomar um café com meu pai. E meu pai me rejeitava. Ah, você é um crente tolo. Você preferiu a igreja do que seu pai. Eu ouvi isso, irmãos. Até o dia que eu fui num encontro Vida Vitoriosa. Por isso eu te convido a vir. E eu ouvi sobre perdão. E eu fui procurar meu pai. Disse: pai, o senhor não entendeu naquela ocasião o que eu quis dizer. O senhor me perdoa, pai? Meu pai então chorou, me abraçou. A relação foi restaurada. Meu pai continuou sendo ímpio. Eu continuei falando da minha transformação e vivendo a minha transformação. Belo dia. Valmir, você pode vir aqui na minha casa?
Sentei-me num sofá, meu pai no outro. Me fala desse evangelho. Fala mais disso para mim. Eu abri as escrituras e comecei. E encerrei com a pergunta: Pai, você quer este evangelho na sua vida? Ele disse: como eu posso receber isto? E eu disse para ele: arrependa-se, Pai, para que você receba perdão dos seus pecados, e Deus vai te dar uma nova vida. Ele falou: você me ajuda a orar assim? E eu orei com meu pai. Fui embora daquele lugar dizendo: meu pai foi salvo. Meu pai passou aí na Comunidade da Graça, lá na Lapa, num culto que eu fazia de quarta-feira à noite. Sentava na primeira fileira e ficava assim, ó, bebendo. Você já imaginou se o evangelho que eu dizia para ele era um evangelho mentiroso, que não tivesse mudança? Ele ia dizer: cara, isso tudo não acontece, eu te conheço. As pessoas podem não te conhecer, mas eu te conheço. Que evangelho você recebeu na sua vida? Este evangelho transformou você? Este evangelho transformou você? Você já perdeu algo por conta deste evangelho? Ou você recebeu um evangelho só das vantagens, só das coisas que você quer? Cara, se Deus fez isso na vida de Paulo, faz na vida de qualquer um. Você foi transformado pelo evangelho? Este evangelho que você recebeu mudou sua vida? Você é uma outra pessoa. Se eu saísse aqui entrevistar você, dissesse assim para sua esposa: olha, seu marido mudou? Será que ela dizia: pastor, meu marido é um outro homem? Se eu dissesse para os seus filhos: seus pais receberam um evangelho que os transformou, que os mudou, eles são outras pessoas? E os filhos dissessem: aqui, pastor, é uma coisa, lá em casa o pau quebra. Você imaginou a vergonha? Que evangelho você recebeu? Porque se você não recebeu o evangelho que Paulo, que os apóstolos e que Jesus pregou, você precisa ter essa experiência. Você pode ficar de pé?
Que resposta você daria agora para Deus? O Evangelho que me alcançou transformou minha vida. Filipenses 1:6. Diga Filipenses 1:6. É isto que faz o Evangelho. Você sabe o que diz Filipenses 1:6? Não sabe, né? Vou te ajudar. Diz assim: aquele que começou em mim uma boa obra, há de aperfeiçoar até a vinda do seu Filho Jesus. Este é o Evangelho. Se o Evangelho não leva você a melhorar todos os dias, o Evangelho que você ouviu, recebeu, não é o Evangelho de Deus. E você precisa hoje tomar uma decisão. Qual é o Evangelho que você recebeu? Que Evangelho é esse? Estou repetindo para você ter tempo de raciocinar e dizer: peraí, qual é o Evangelho mesmo que eu recebi? O Evangelho de Jesus transformou você? Transformou cada um de nós aqui nesta noite? Será que poderíamos dizer, neste lugar, todos foram transformados pelo Evangelho de Jesus? Porque se este Evangelho não transformar você, eu preciso ser muito honesto com você. Aliás, eu sempre sou. Que Deus não permitiria que eu viesse a este púlpito, pregasse desonestidade. Se o Evangelho que você está ouvindo não transformou você, você precisava sair daí e vir aqui e dizer: eu quero isso para a minha vida. Porque se você não receber este Evangelho transformador, deixa eu dizer uma coisa para você: você vai para o inferno. Eu não quero ir para lá. O Evangelho não tem a ver com a placa da igreja, com o pastor da igreja. O Evangelho tem a ver com Jesus. Sabe o que eu dizia para minha filha? Filha, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus e não vai entrar no reino de Deus. Vocês têm que ver, eu posso pôr aqui o áudio de uma adolescente. Ela disse assim, sexta-feira para mim: pastor, se não for batizado, eu vou para o inferno? Eu não quero ir para o inferno. Eu não apaguei, está aqui. Ela deve estar me ouvindo e me vendo. Sua mãe também. E eu disse para ela: não, filha, você não vai para o inferno, porque Jesus disse que o reino de Deus é das crianças. Você vai precisar nascer de novo. Hoje pela manhã ela estava aqui. E quando eu falei para ela e para os demais, qual foi a minha surpresa? Ela estava aqui decidindo a se batizar. E ela vai ouvir junto com os demais sobre a transformação do Evangelho.
Você já foi transformado pelo Evangelho? O Evangelho transformou sua vida, sua família, seu lar, seu casamento. Já fez isto? Você, quando agora vai trabalhar, as pessoas notam diferença na sua vida? Que pastor chato esse, né? Eu estou fazendo você pensar. Estou fazendo você não se sabotar. Não ser iludido e dizer assim, não, olha, acho que sou. Não, acho que sou não. Eu sei quem eu era. E eu sei quem eu sou agora. E mais do que eu, Deus sabe. E as pessoas que andam ao meu redor sabem. Quer saber quem é o pastor de vocês? Pergunte para as pessoas que andam comigo. Pergunte. Pergunte se eu sou maledicente. Pergunte se eu faço joguete. Me beneficio. Pergunte. Este Evangelho já transformou você? Deixa eu ser muito enfático. Quantos aqui já foram transformados por este Evangelho que Deus converteu, Deus chamou e você serve a Deus diferente do que você fazia? Quantos este Evangelho já fez isso? Levante as mãos. Você já é uma nova pessoa. Você já nasceu de novo. Então, eu sou o pastor mais feliz deste mundo. Porque a Bíblia diz que pelos frutos vamos ser conhecidos. Não é pelo levantar a mão. É pelos frutos. Você está vendo como a gente precisa responder certo? Ou então a gente responder apenas para a paisagem? Então, a partir de hoje, você está me dando a liberdade de amar e perguntar a você. Vou chamá-lo aqui. Vou chamá-lo e vou dizer assim, já que você disse que o Evangelho que você recebeu o transformou, me conte, qual é a transformação que ele fez na sua vida? Vocês estão me dando esta liberdade. Vocês estão dizendo para mim que vocês receberam uma transformação. E eu acredito. Eu não sou o Espírito Santo. Mas eu tenho o direito de perguntar a você. Essa transformação que você recebeu fez de você um homem e uma mulher fiel. Fiel com Deus, fiel com sua família, fiel com seu pastor. Todo o seu ganho, você que recebeu uma transformação pelo Evangelho, fez de você um dizimista fiel. Você é fiel. Mas eu levantei a mão, pastor. Pois é. Jesus chamou as pessoas que fazem isso de sepulcros caiados. Por fora, uma aparência, mas a natureza má e perversa. Não herdarão o reino de Deus. A gente precisa ouvir e
cair temor no nosso coração. Você já imaginou? Hein, Nandinho? Pare para pensar. Eu, pastor de uma igreja, casado há 38 anos, como completei sexta-feira. Tenho uma filha, um genro, 2 netas. Minhas netas estão aqui. Minhas netas vão crescer e vão dizer assim: esse avô, ele fala muito bem lá na frente, mas em casa ele não respeita a minha avó, ele não é educado, ele não paga suas contas em dia. O que é que você acha? E as minhas netas pensariam a respeito de Deus? Deus? Deus deve ser igual ao meu pastor, meu pai, o meu avô. Entendeu, queridos? Você entendeu, meu irmão precioso? Você que está aí na sua casa, está entendendo, minha irmã, meu irmão? É mais do que frequentar cultos. O evangelho que Paulo recebeu é o evangelho que todos nós precisamos receber. Que transforma, que muda. Você recebeu este evangelho. Você disse para mim agora com aceno. Que bom. Vou perguntar para você daqui por diante. Põe as mãos no seu coração. Olhe para mim. Feche os olhos agora. Diga: Pai, me ajude a ter as experiências que o evangelho da graça, que pela fé em Jesus eu posso ter. Pai, me ajuda a experimentar na minha vida essa transformação. Não apenas um dia, todos os dias. Todos os dias. Não me deixe enganado não, Pai. Espírito Santo, Tu me conheces. Tu sondas o meu coração. E sabes muito bem se o que eu disse procede. Eu não quero ser enganado por um falso evangelho, mas eu quero experimentar o verdadeiro evangelho que transforma, que salva, que restaura. Este evangelho eu quero. Deixa eu orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é testemunha que a Tua palavra foi anunciada e que não há outro evangelho a não ser este: morte, ressurreição e exaltação do Teu Filho Jesus. Que ninguém possa dizer: nunca me foi dito, eu não sabia. Pelo contrário, Pai,
que estes meus irmãos que hoje estão aqui presencialmente e os que estão nesta transmissão possam olhar para si e possam, Senhor, como fez Davi no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, vê o meu coração, esquadrinha os meus pensamentos. Faz isto com cada um de nós, para que naquele dia, Senhor, a gente não seja surpreendido, dizendo para Ti que nós frequentamos a igreja, que nós entregávamos dízimos, que nós orávamos pelos enfermos, que nós íamos para a célula ou qualquer outra coisa, e ouvirmos do Teu Filho: nunca vos conheci. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Faz refletir, Senhor, no nosso ser, que toda conversão genuína, de verdade, transforma de forma radical, Senhor, poderosa. E a primeira evidência, Senhor, é que a gente quer servir a Deus. A gente se coloca à disposição para servir a Deus. Faz isto, Senhor, na Tua igreja, por amor ao Teu nome. Por amor ao Teu nome. Amém. Amém. Pela primeira vez em 7 anos, eu levei uma mensagem para você não ficar arrepiado, para você não aplaudir ou dizer glória a Deus, para você refletir, porque eu não quero que amanhã você diga assim: puxa, você deixou de me falar, você deixou de me amar, você dizia que me amava, não é verdade, porque você nunca me disse essas coisas, eu nunca te ouvi falando sobre isto. De hoje em diante, você é conhecedor de que, com todas as minhas limitações, eu te falei de um evangelho, e não de qualquer coisa, de um evangelho que muda, que transforma. Começa com um indivíduo, começa internamente e transforma um casamento, transforma uma família, transforma seu trabalho, transforma pessoas. Viu? Pense sobre isto. Se não ficou claro para você, tenha liberdade de falar com os pastores, procure os líderes e dizer: eu fiquei com algumas dúvidas, me ajude. Mas não fique sem ter certeza de que você ouviu, recebeu um evangelho que o transformou. Você percebeu que em nenhum momento eu falei de cura? Você percebeu que em nenhum momento eu falei de expulsar demônios? Você notou que eu não falei sobre ter coisas? Porque o evangelho começa de dentro para fora. Começa no interior. Começa quando Deus te dá um novo coração, te dá uma nova vida, uma nova natureza. Faz de você um novo homem, uma nova mulher, um novo pai, um novo esposo, um novo filho.
Um novo pastor. Ou você acha que o pastor não precisa disso? Você acha que são só as pessoas? Pastor que não pede perdão. Pastor que não se arrepende. Pastor que não ouve as pessoas. Precisa nascer de novo. Pode ensinar muito bem, mas ele mesmo é reprovado diante de Deus. Então é para mim também. Pense que é só para você. Dizia hoje ao Marcos e à Paula: pastor que não tem testemunho na sua casa, que não ama e serve sua família, pode pastorear a igreja de Deus. Não está autorizado. Não tem o aval de Deus. Pode ter das pessoas, dos homens. Muito bonitinho, me faz rir. Olha, eu olho e fico feliz da vida. É mesmo? Transformou pessoas? Fez as pessoas pensarem se verdadeiramente são novas criaturas? Ah, queridos, tenho ouvido por aí algumas coisas que eu digo: Senhor, pessoas que dizem assim: ó, Deus tem para você isto. Deus vai usar você para aquilo. Ei, pessoal, Deus não precisa mandar recados. Deus, quando quer levantar alguém, Ele fala com essa pessoa. Pense nisto. Saia nesta noite dizendo: o que eu ouvi é o Evangelho, as boas notícias. Agora precisa saber se as boas notícias que você quer ouvir são essas. Você pode querer outras boas notícias, como ser rico, como ter casa, como ter emprego, como ter saúde, e ficar só nisso. Eu quero ter saúde, eu quero ter bens, eu quero ter tudo com você. Mas, em primeiro lugar, eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser um novo homem, um novo esposo, um novo pai, um discípulo. Amém? Vamos embora? Tá bom por hoje? Cansei você? Seja sincero, cansei você? Cansei você? Fui rude com você? Tudo aquilo que não soou bem no teu coração, nos teus ouvidos, retire. Diga: isso daí eu não quero. Mas aquilo que é essencial, aquilo que é importante, aquilo que é verdadeiro, aquilo que vai fazer você viver uma vida cristã autêntica, verdadeira, isto você retenha e queira cada vez mais. Pela palavra que foi exaltada, não a minha, a de Deus. Vamos dar o melhor aplauso. Glória ao teu nome. Bendito seja o Senhor. Que eu quero ser. Tenha uma boa noite, bom descanso. Terça-feira espero os líderes, os auxiliares, os anfitriões, para a gente continuar ouvindo sobre este Evangelho. Quarta-feira
Se você quer ouvir sobre tristeza e alegria, você é o meu convidado. Uma boa noite para você. Graça e paz.